Olha só essa notícia aqui. P2P movimentou 11,6 trilhões de reais no Brasil com o Pix e o SDT e a Binance estão ali, ó, sentadinhos na janela. Vamos ver o que tá rolando aqui para a gente entender melhor. Isso foi um relatório da Crystal Intelligence em 1641 anúncios P2P que indica o domínio de 80% do Pix, 45% da Binance e 46% do SDT no país. Olha que maravilha, cara. As pessoas realmente estão buscando privacidade. Porque quando se fala P2P, é aquela transação, a sigla P2P quer dizer person to person, ou seja, pessoa para pessoa. Não tem empresa envolvida na parada. Se você não sabe, dentro do aplicativo da Binance, você tem a opção de fazer transações em P2P. Dá para você comprar ou vender criptomoeda usando diretamente para outras pessoas com a Binance ali meio que mediando a parada para que você tenha segurança nessas transações. Eu já comprei criptomoeda, no passado era um pouco mais complexo, né, se comprar cripto. Aí às vezes eu ia lá, eu não entendia muito bem também, eu comprava usando o P2P. Aí eu tinha que fazer um Pix para uma pessoa totalmente aleatória. Tinha os dados lá, faz o Pix agora aqui de R$200 para esse cara que vai liberar os seus Bitcoin, vai liberar seus Ethereum, seja o que for. Então uma transação que não tem aquela vigilância para poder falar para o rei da selva o que está sendo feito, né? E a capacidade de negociação ponto a ponto de criptomoedas no Brasil gira em torno de 2,2 trilhões de dólares, que dá os seus 11,6 trilhões de reais, segundo o relatório da última terça-feira da Crystal Intelligence. E de acordo com a plataforma de análise em blockchain, esse levantamento foi realizado através da análise desses anúncios em 9 plataformas no mês de setembro de 2025. O que revelou o domínio de 45% do mercado P2P brasileiro pela Binance, já que a exchange global de criptomoedas responde pela maior fatia das 3 principais plataformas, detentoras de 78,5% das negociações P2P no país. E de acordo com o relatório, a Paxful detém 19,1% dos anúncios, com 314 listagens ativas, enquanto a Nunes, que eu não faço ideia do que seja, possui 14,3% com 234 anúncios. E os 21% restantes estão fragmentados em 6 plataformas menores, incluindo Bybit, BitValue, BitGet, HTX, OKX e Remitano. E essa sondagem revelou ainda que o Pix aparece em cerca de 80% dos anúncios P2P, permitindo uma liquidação instantânea e tornando o trading informal competitivo. Na sequência, o levantamento mostrou que as transferências bancárias tradicionais representam apenas 15% dos métodos de pagamento em anúncio P2P, com processadores alternativos como o Mercado Pago e PicPay representando ali 3%, e os gift cards, né, que são aqueles cartões presentes, ou outros métodos ainda compõem os 2% restantes. O único ruim é que, querendo ou não, o Pix é rastreado, né? Quando você faz um Pix para alguém, o rei da selva sabe que você fez um Pix para alguém, porque é totalmente centralizado. E aqui em relação aos criptoativos, o relatório confirmou a preferência dos investidores de criptomoedas pelas stablecoins, em 90% das transações, com destaque para o Tether, que é o SDT, já que o token lastreado ao dólar representa 46,2% das negociações em P2P no Brasil. E para Crystal Intelligence, com a vigência dessas novas regras do Banco Central, em fevereiro, com exigências abrangentes para a licença de provedores de serviço de ativos virtuais, as corretoras de câmbio, dentre outras empresas cripto, a informalidade do mercado enfrenta sua maior disrupção até o momento. Isso porque a regulamentação deu 2 alternativas às plataformas: conformidade ou saída do mercado brasileiro. Então, o governo não pode ver algo acontecendo sem falar: opa, me dá o meu pedacinho. Cara, eu acredito que o P2P deveria ser totalmente liberado, tá ligado? Mas
Nem tudo que eu acredito é o que se torna realidade no nosso mundo. E aqui ainda a plataforma de análise observou que 6,5 milhões de investidores em cripto no Brasil fazem dele o maior mercado da América Latina e salientou que o mercado P2P no país representa um sofisticado sistema financeiro paralelo que atende milhões de brasileiros que priorizam velocidade, acessibilidade e muitas vezes anonimato em detrimento dos serviços de câmbio tradicionais. E esse mês, os dados do RWA Monitor também mostraram que o mercado de tokens de ativos do mundo real, que são os RWAs, é a sigla em inglês, superou 1,5 bilhões de reais em janeiro, com um crescimento de 1.134% em 12 meses, conforme noticiou o Cointelegraph. Então você vê que talvez a próxima grande narrativa que a gente vai ver crescendo muito dentro do setor cripto seja essa de RWAs, que é você conectar ativos do mundo real na blockchain. Para isso, acho que a mais famosa deve ser a Link, né? O token da Link, que é justamente para fazer essa linkagem das coisas normais para as coisas do mundo cripto. É bem interessante, né? Cresceu 1000%. E a gente não está vendo esse crescimento nos tokens. O que será que vai acontecer nos próximos meses? Deixa só essa pergunta no ar aí para você. Agora, quando se fala de privacidade e anonimato, não necessariamente as pessoas que querem o anonimato e a privacidade querem uma irregularidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa que a gente falar, dentro da igreja X da religião Y só tem gente boa. Mentira. Toda igreja tem gente boa e tem gente ruim. Dentro do sistema político da esquerda ou da direita ou do centrão só tem gente ruim. Pode até ser verdade, mas eu acredito que tanto na esquerda quanto na direita, quanto no centrão, deve ter pelo menos um ali dentro que se salva, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer realmente fazer um trabalho para a população, quer servir as pessoas de uma forma honesta. Mas infelizmente a gente vê que a maioria é tudo comprado mesmo, tudo um bando de... enfim. Então quando a gente fala de anonimato e privacidade, o governo olha, essas pessoas não querem pagar imposto. E não necessariamente é isso, tá? Não necessariamente é isso. Apesar que o imposto é meio sufocante no Brasil, né? O tanto de imposto que a gente paga, que é meio bizarro. As pessoas acham que estão pagando imposto só quando recebe o salário ali no desconto na folha. Não é só isso, tá? Tudo que você compra, você paga imposto. É um imposto, assim, absurdo que você paga no Brasil. Não só você. Os empresários também pagam impostos absurdos. A única diferença é que os empresários, por ter um pouquinho mais de conhecimento, eles têm meios e artifícios para poder dar uma reduzida nessa carga tributária e o governo fica louco com isso. Mas é coisas que estão dentro da lei, a própria lei permite. E a maioria das pessoas comum que simplesmente trabalha ali como um CLT não tem essa opção. Por quê? O cara não estuda. Outro, o cara não tá nem aí. Ele acha, é assim mesmo, tem que ferrar todo mundo. Aí fica essa briguinha, né? O seu patrão é um explorador. Você tá se lascando por causa dele. E quando, na verdade, quem tá sufocando todo mundo, a gente sabe. A gente não, né? Muitas pessoas não sabem, mas são os políticos, pra falar a verdade. Enfim, falando de privacidade e anonimato, tem gente também que às vezes quer, quero fazer uma operação no mercado futuros. Então, quando você entra numa exchange como a Binance, a BitGet, a Bybit, você tem lá a opção de operar nesse mercado futuro, apostando na alta ou na queda, né? Não é só uma aposta, tem todo um estudo por trás. Tem gente que vive disso, os famosos day trader por profissão, conseguem até viver disso. É bem difícil porque a nossa mente tende a nos sabotar, então a maioria acaba perdendo mais do que ganhando, mas essa profissão existe, é um mercado real, dá para ganhar muito dinheiro da mesma forma que você consegue perder muito dinheiro também. Em todo caso, existe a lei brasileira que muita gente fica morrendo de medo, meu Deus, vou ser tributado, mas até 35 mil de lucro em transações com cripto, você não é tributado, cara. Se você não consegue viver no Brasil hoje com 35 mil reais por mês,
algo de errado não tá certo na sua vida. Eu vivia com muito menos e vivia bem. Ah, tinha luxo? Não tinha tantos luxos, mas, porra, vivia muito bem com menos da metade dessa grana, tá ligado? E a realidade do brasileiro é que a maioria vive com 10% disso ou menos. Então, 35 mil, uma pessoa só, deveria ser o suficiente para você viver no Brasil. Ah, sou casado? Beleza, tem você e tem sua esposa para fazer 35 mil de lucro com cripto e ainda assim estar isento. Mas muita gente tem medo, né, dessa questão tributária e tal, e às vezes quer operar no mercado futuro, às vezes o cara já tá fazendo muita grana, ele fica com medo, pô, vou ter que pagar um monte de imposto aqui do dinheiro que eu tô ganhando. Nesse caso, a gente tem a Margex. Eu fiz essa conta aqui, ó, que eu já fiz algumas operações, inclusive, usando apenas o meu e-mail. Não usei mais nada. Entrei na Margex, vinculei meu e-mail do Google e tô aqui operando futuros, cara. Com alavancagem de até 100x se eu quiser. Claro que eu não uso 100x porque eu não tenho todo esse conhecimento. Eu fico ali brincando entre 15 e 20, né? Não sou trader por profissão. Então, às vezes, eu faço uma operação ou outra. Estou aprendendo, estou estudando. Mas eu prefiro manter a minha sanidade mental e fazer as coisas com calma quando realmente surge uma oportunidade, na minha opinião, eu vou lá e faço um short ou um long. Só que a parte mais interessante é essa, cara. Eu fiz essa conta usando só meu e-mail. Mais nada. Ah, e se eu quiser fazer a conta na Margex e mandar um Pix aí pra dentro pra operar? Aí você vai ter que fazer o KYC. Aí vai ter que dar os dados, né? Por causa do Pix. Mas se você tiver o dinheiro dentro de uma MetaMask, de uma Phantom, de uma Rebel Wallet, não importa, e você manda dessa carteira de autocustódia aqui para dentro da MetaMask em dólar, o SDC ou o SDT, pronto, você já está apto a começar a fazer suas operações no mercado futuro sem que o Rei das Selvas fique sabendo. E lembrando mais uma vez, não é porque as pessoas querem privacidade que necessariamente isso está vinculado à irregularidade. Privacidade é uma coisa, irregularidade é outra. Eu acredito e confio que você é uma pessoa honesta, que honra com os seus compromissos, com os seus impostos, porque a gente tem muitos inúteis para sustentar que trabalham lá no Congresso e se denominam como políticos. São muitos. Que a gente tem que sustentar eles, tem que sustentar a família deles, tem que sustentar os assessores deles, tem que sustentar as famílias dos seus assessores e tem que sustentar em grande estilo. Porque eles viajam de primeira classe, tem jatinho particular, muitos deles, eles ficam em resorts, olha lá o resort Taiaiá, eles lançam banco próprio, como Banco Master, e eles fazem todas essas coisas com o nosso dinheiro do nosso imposto. Então, por favor, não ande na irregularidade, porque eu e você precisamos continuar bancando essa vida de luxo dos políticos. Enquanto eles jogam as migalhinhas e dão uma esquerada para colocar esquerda contra direita, patrão contra funcionário, fulano contra ciclano, eles estão lá pintando, bordando, cuspindo na nossa cara e passando a mão na nossa bunda, esbanjando o nosso dinheiro. E a maioria das pessoas não acordam para perceber isso, né? Fica todo mundo nessa briguinha política, que é o que eles querem, dividir para conquistar. Quanto mais o povo tiver dividido, mais fácil é para eles. Mas continuando aqui, uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui da Margex é que quando você vai fazer uma operação, aqui é uma dica já avançada, tá, meu querido? Eu vou entrar aqui na wallet e eu vou te mostrar um exemplo. Imagina que, inclusive a gente tem um APY aqui sensacional para o Bitcoin de 6%. Para você fazer staking de Bitica e ganhar 6% ao ano só de deixar parado. Então você que tem Bitcoin aí, tá com os Bitcoins parados e quer ter um rendimento, aqui você vai ter 6%, ó, 7% no dólar. Isso aqui é por ano, não é por mês não, tá? Muito menos por dia. Quando você vê aplicativo, joguinho, seja o que for, você vai ganhar aqui 7% ao dia, corre que é pirâmide, corre que você vai perder seu dinheiro. Aqui 7%, 6% ao ano, ok, é o que o mundo real costuma pagar. Não é nada assim fora do comum, mas é uma coisa interessante, principalmente para o Bitcoin, porque se você deixar Bitcoin em stake na Binance, por exemplo,
se eu não me engano, o APR é 0. O APY, né, é 0,3%, é menos de 1% ao ano. E aqui você tem a possibilidade de pegar 6% ao ano, que é muito bom. E tem aqui para o Ethereum também 7%, e as outras criptomoedas nem todas têm, ó. Ó, todas as outras já não tem opção de stake, é só para as principais mesmo. Solana também não. Tem Ethereum, Bitcoin e dólar. Você pode deixar em stake e ganhar aí 6 ou 7% de rendimento ao ano com esse dinheiro parado. Agora, qual que é a parada mais importante e interessante que a gente tem aqui? Imagine que você tem aqui um pouco de Bitcoin, sei lá, $10 em Bitcoin. Aí você quer operar no mercado futuro do Bitcoin com dólar. Quando você vai fazer essa operação, você pode escolher qual moeda você vai usar para fazer a alavancagem. Então vamos supor que você use o seu próprio Bitcoin para alavancar a sua operação aqui no Futuros. Tudo que você ganhar dessa operação vai vir em Bitcoin, em satoshis para sua conta. E o Bitcoin vai ficar como colateral para aquela sua operação, né? Porque quando você opera alavancado, basicamente você está pegando dinheiro emprestado da corretora para poder comprar ou vender uma criptomoeda e fazer essa especulação. É claro que o mercado aqui de futuros, o mercado de trading, exige um pouco mais de conhecimento do que só isso que eu estou falando aqui para você, né? Mas basicamente quando você faz ou uma operação de short ou uma operação de long, você está pegando emprestado da corretora, se você tiver alavancado, para poder comprar ou vender aquela cripto. E quando você finaliza a operação, ou você vende ou você compra para devolver para a corretora o que ela te emprestou e o lucro fica para você. É basicamente isso. Então, se você tem Bitcoin, você consegue usar o seu próprio Bitcoin como colateral para fazer uma operação alavancada aqui no gráfico do Bitcoin com dólar e aumentar os seus satoshis. Inclusive, tem várias estratégias de delta neutro que alguns seguidores já me falaram. O pastor uma vez me explicou a estratégia dele de delta neutro para aumentar os satoshis aqui, usando essa estratégia na Margex. A estratégia dele basicamente foi, ele estava me explicando com BNB, né? Então ele tinha uma grana em BNB, aí ele operava no gráfico do BNB com dólar e ele fazia o seguinte, ele usava uma alavancagem, acho que de 3 ou 5x, se eu não me engano, de 5x, Deixa eu tentar te explicar. É meio complexo a operação do pastor, né? Ele gosta quando eu faço análise gráfica nos vídeos, que eu mostro cabeça, piroca, ombro e tal. É meio complexa a estratégia dele, mas você que é mais inteligente que eu, talvez você entenda melhor. Mas basicamente ele fazia assim, vamos usar $100 de exemplo, tá? Eu tenho $100, eu deixo $100 em BNB. Beleza. Desses $100, 80 eu vou deixar ali como a proteção absoluta, eu não vou usar. Então eu vou fazer operações usando apenas 20 dos 100. Só que essas operações usando os 20 dos 100, eu vou alavancar em 5x. Ou seja, eu vou estar operando com 100. E eu vou fazer operações sempre que eu tiver a oportunidade de shortar o mercado para que eu ganhe na queda. Então, sempre que eu abrir um short, eu estarei ganhando mais satoshis. Ah, e se a operação for contra o que você fez? Não tem problema, porque eu tenho 80% do capital na moeda do BNB, por exemplo, que ele vai estar valorizando, porque se eu short, eu estou apostando na queda. Se vai o contrário e começa a subir, a minha quantidade de tokens continua valorizando porque o mercado está subindo. E se o mercado estiver caindo, está desvalorizando os meus BNB, que estão como colateral, só que eu estou ganhando com operação em short. Então, cara, eu achei genial essa estratégia de delta neutro, só que como eu disse, eu não sou tão inteligente para entender os detalhes aqui e poder te explicar na prática como fazer isso. Eu preciso de um pouco mais de conhecimento, entender melhor, para que eu consiga traduzir de uma forma simples para você entender. Mas você que é mais inteligente que eu, provavelmente só com essas explicações você já entendeu qual que é a pegada e você tem a possibilidade de fazer isso aqui usando a plataforma da Margex. Então eu vou deixar o link para você criar sua conta, caso você ainda não tenha na Margex. Vai estar aqui na descrição desse vídeo e aqui em cima um outro vídeo para você continuar com a gente aqui no canal das Lives do Marinho, onde eu trago notícias do mundo cripto também.